Os ancestrais deixaram várias sugestões para a gente nessa investigação do encontro consigo mesmo, com o mistério da vida, com o mistério de existir nesse mundo, né? De estar por aqui e de meio que não saber muito bem das coisas, né? E ter a vida como um processo de experimentação e investigação, e não um lugar onde a gente tem muitas certezas das coisas, né? Onde mesmo o ambiente em que a gente está presente está constantemente em mudança. Inclusive o que a gente sente, o que o nosso corpo sente. E a alquimia interna, ela vem no sentido de lembrar a gente da nossa ancestralidade. Então, ela é uma forma de culto ancestral. A nossa linhagem tem como um dos cernos o culto à Grande Mãe, que é sobre nascer em si mesmo, nascer-se em si, né? Quando a gente nasce, geralmente já é dado para a gente um nome, né? Uma família, características específicas dos padrões da família, né? Que algumas tradições chamam de karma. A gente não está muito preocupado com essas coisas no sentido de resolvê-las, né? Mas no sentido de conseguir viver da melhor forma possível, né? E dentro desse caminho, a tradição Fanxi, desse povo, elas deixaram uma série de mapas e uma série de estudos que podem ajudar a gente a se nortear nesse caminho de conseguir sentir pela gente, de conseguir lidar com o mundo, com as coisas que vão surgindo, com as dificuldades da nossa família, com as dificuldades da nossa saúde. E os fanchis são muito criativos, então a gente tem desde métodos de melhorar e estender a saúde do corpo, até métodos para a gente cultivar o sentir, trabalhar dentro da gente as forças naturais que a gente tem, né? E encontrar uma forma de desfrutar a vida e de ser a própria vida, sem, sem uma regra pré-estabelecida, né? Quando a gente percebe que a gente sente, que a gente existe, que a gente sonha, que a gente é parte da vida, né, da natureza, é mais fácil a gente encarar esse processo experimental da vida, né? A maioria das pessoas passam a vida tentando controlar a vida, né? Isso é uma forma meio sofrida de existir, porque a gente não consegue controlar tudo sempre, não tem como. Então, os ancestrais deixaram uma série de mapas para a gente ter uma sugestão de autocultivo, né? Autoestudo, e a nossa linhagem ela vem desses ensinamentos, né? E a introdução disso é o caminho do pescador. Ele é meio que um processo de alfabetização da linhagem, né? Então, para você descobrir que existem vibrações, existem forças elétricas no corpo, né? Existem diversas sensações, as habilidades que a gente consegue provocar calor, consegue provocar frio, umidade, secura, né? A gente consegue, através de movimentos, de uma conexão espontânea, gerar e estruturar uma série de coisas, né? Quando a gente é pequeno, bebê, assim, é um pouco mais fácil. Então, você tá triste, você grita, você chora, você tá sentindo alguma coisa, você se descabela, né? E aí você estrutura aquela sensação, você dá forma para ela, né? Aí ela existe e depois ela se dissipa. Conforme a gente vai crescendo, a gente já não, a sociedade não aceita muito bem que você esteja nervoso, você bata o pé, ou você fique furioso, né? E daí a gente vai parando de estruturar o que a gente sente. E muitas vezes até de comunicar o que a gente está sentindo, né? Isso é muito ruim para o nosso corpo, é muito ruim também
para o nosso desenvolvimento ao longo da vida, né? Quantas pessoas a gente vê tem tanta coisa presa dentro do corpo, tanta mágoa, tanta dor, tanta raiva, né? Que não foi estruturada, não foi elaborada, não teve o seu espaço para existir, né? Inclusive para deixar o corpo. Tudo aquilo que a gente não dá forma, que a gente não cria, que a gente não manifesta, não dialoga com a gente. Então, eu não tenho como dialogar, como estruturar com uma coisa que não está bem elaborada, assim, que não tem forma, que não tem começo e fim, para eu conseguir, nossa, isso é dessa forma, né? Então, todos os refinamentos precisam disso. E aí a gente tem também a parte do contato com a energia sexual, que é a nossa energia mais preciosa, a gente é feito disso, né? A gente é gerado por isso. E se a gente está distante dessa força, os nossos desejos ficam meio malucos, né? E a gente tem muita dificuldade em lidar com os estímulos do mundo. Então, a energia sexual tem um potencial imenso, que pode ser usado para saúde, pode ser usado para uma série de outras coisas, né? Como ter força para conquistar, realizar coisas. E por fim, a gente tem o deságue na fusão, que é o nosso, meio que a nossa porta de entrada na linhagem, né? Então, a gente passa pelas três fusões. A primeira fusão, ela inclui a gente ter um mergulho profundo nas nossas memórias e deixar o nosso corpo reabsorver aquelas forças, né? Porque quando eu tenho raiva de alguém ou de alguma coisa, mas eu não estruturo aquilo, não ritualizo aquilo para sair de mim, é como se eu tivesse um espinho, né, que eu não tirei, eu não cuidei. Então, uma coisa me incomodou, doeu, machucou e eu finjo que não existe. Ou eu jogo a responsabilidade no espinho. Não, a culpa do meu sofrimento é desse espinho que está aqui, né? E isso é irrelevante. Isso é irrelevante. O que que eu preciso fazer, né? Preciso tirar, cuidar e, idealmente, né, ficar atento para que eu não me enfie em outros espinhos, porque machuca. Então, a gente tem que voltar essa energia para esse aprendizado, né? Então, o que que é importante? Não acontecer de novo, né? E se a gente tem esse foco, a vida vai ficando um pouco mais fácil, né? Porque a gente vai carregando danos e o ser humano não é um depósito de toxicidade, de venenos e de memórias destrutivas, né? Isso é uma coisa que a gente se força, muitas vezes por não saber que existe uma possibilidade de não precisar estar desse jeito, né? Depois tem a segunda fusão, que ensina pra gente sobre a união de todas as coisas, que tudo o que existe de bom, de ruim, de dolorido, de prazeroso, vem do mesmo lugar, é a mesma vida experimentando isso. Então, as situações mais degradantes, mais humilhantes, mais tenebrosas, as situações mais maravilhosas, né? Elas têm a mesma fonte. E a partir desse momento, quando a gente acessa essa fonte e a gente entende que, inclusive, as nossas imperfeições, nossos limites, são partes dessa mesma força, dessa mesma luz, a nossa relação de fracionar o tempo e o espaço ela desaparece. A gente começa a entender que a vida, ela tem os movimentos e os processos dela, e passa pelo dia e passa pela noite e vai se transformando. E mesmo quando um ser é destruído, que a vida que trouxe aquele ser ao mundo, ela não pode ser destruída. Ela só se transforma em outra coisa. E a gente é assim, é a nossa natureza mais primordial, né? A gente vai virando várias coisas, inclusive na mesma vida, né?
E por fim, a gente tem a terceira fusão, que fala do coração divino, que eu acho que é talvez um dos grandes tesouros assim que a gente tem, né, que encontra e defende esse espaço do sentir, né? E é o que pode sentir a partir de nada. É o que pode criar a partir de nada, é o que não precisa de uma história anterior, né? Quando a gente vai para esse sentir divino, essa presença, ela não existe no passado, ela não existe no futuro, né? Esse sentir autêntico, ele acontece a partir do agora. Então, é a partir daqui que eu sinto. E a partir desse sentir de agora é que eu posso estruturar. Isso está confortável, está desconfortável. Ah, é legal, não é legal. Ah, essa relação eu preciso mudar, né? E a gente de fato consegue estar inteiro. Ah, mas antes tinha combinado assim, tá? Mas agora não está mais confortável. Peraí, tem que reestruturar isso, né? E esse lugar tá dentro, no profundo do nosso ser, né? E se a gente não desentulha o nosso corpo, esse lugar não aparece, ele não vem para fora, ele tem que ser defendido. Eu só consigo sentir quando eu consigo estabilizar o que a gente chama de três puros, ou os três deuses primordiais, né? Que é o respeito, o afeto e a lucidez. Se eu não tenho respeito, nem por mim, eu não tenho a referência de respeito, logo as coisas vão ser tudo invadida, atropelada, né? Se eu não tenho afeto, eu não consigo perceber a sensação, eu não sou afetado por nada, né? E muitas vezes eu estou sofrendo, mas eu não consigo ser afetado por esse sofrimento. Então eu não tenho como fazer nada para mudar isso, que eu não sinto, né? Então ser afetado, ser vulnerável é o que faz com que a gente consiga modificar aquilo que é destrutivo dentro da gente. E por fim tem a lucidez, que é a capacidade de enxergar vários pontos de vista, inclusive os piores, né? A gente diz que a ignorância é um aspecto muito importante da sabedoria. E todos esses aspectos, eles são importantes. Então, tem que ter vários pontos de vista sobre uma mesma coisa, né? Não quer dizer que todos são produtivos, não quer dizer que todos são úteis, né? Sempre tem um que é mais refinado, às vezes dá para ter um mais ainda que ainda não foi percebido, né? E tem uns que a gente vê que, nossa, não tem nada a ver isso, mas isso também existe, também tem que ser consagrado, também tem que ser respeitado, né? Natureza é vasta e diversa. Então, esse é o caminho do pescador, ele prepara a gente para processos bem mais intensos quando a gente resolve que a gente quer seguir esse caminho da alquimia, né? E os processos seguintes que anteriormente aí a gente já aprendeu a sentir o corpo, tem a abertura dos oito vasos maravilhosos, que é a gente se enxergar de vários pontos de vista, né? De uma conexão da espinha, uma conexão da parte frontal do corpo, um lado, o outro, o centro, mais afastado no canal circular, né? E depois os canais que fecham o corpo no sentido da gente se sentir como um ser finito, que para nós é muito importante, o ser humano lembrar que ele morre. Inclusive, a morte é a protetora da nossa linhagem, tá? Coisa mais importante que o ser humano tem é o limite, né? Quem não tem limite se destrói, se arrebenta. Então, o limite é muito importante. A gente está sempre lembrando limite, limite, tá? Até onde eu posso ir que eu não estou me agredindo, que eu não estou agredindo o outro. Até onde eu posso colocar o meu respeito polido sem que ele precise estar carregado de afeto, né? Nossa, mas porque você me invadiu, você chegou, fez uma coisa que eu não queria, né? Que às vezes você nem comunicou anteriormente, não foi nem combinado, né? Então, quando a gente vai estruturando
os nossos processos, a gente consegue ter uma comunicação com a vida mais clara, né? E para nós isso é o início do processo de alquimia, que depois vai desaguar em processos um pouquinho mais complicados, porque a natureza da existência é bem maluca, né? E é fantástico. Aí a gente tem dentro da alquimia os elixires, né? Tem o elixir de ouro, que mata o corpo, o elixir de jade, que, entre aspas, mata o espírito, né? E depois tem outros processos. Nossa linhagem é especialista em sonho e especialista em jejum também, né? A gente gosta muito de saúde, acha que saúde é o bem mais precioso que um ser pode possuir, né? Possuir a gente, minha mestra falava que a gente aluga a saúde, né? E você vai pagando em prestações. Acho que mais ou menos é isso. Eu sou muito apaixonado pela linhagem, eu estudei outros caminhos também, mas os sanchis são o meu coração, né? É todo amor, assim, e eu sou quem eu sou, como eu sou, por ter tido a boa sorte de ter tido os meus professores e também os meus alunos, que a gente aprende sempre, né? O taoísmo tem esse viés de que a gente não tem mestres, né? Os nossos mestres estão nas estrelas, né? Os seres humanos que são vivos aqui, eles podem ser nossos professores, né? Mas muitas vezes são os alunos que ensinam os professores. E o taoísmo tem essa visão que eu acho bem interessante. Mas não quer dizer que a gente gosta de ser desrespeitado, não. A gente estala o chicote, né? E mais ou menos é isso. As meninas estão empenhadas, né, nesses processos de ensinar, de levar isso para frente. E a gente diz que o ensino verdadeiro da linhagem, ele é feito a partir da nossa experiência pessoal, né? Então, do que brilhou o seu coração e que você sente vontade que outras pessoas tenham oportunidade também de aprender assim como você aprendeu. Capacidade de minimizar os danos que a gente tem à nossa permanência nesse mundo. A saúde é muito importante, porque sem a saúde a gente não consegue ter expressão de vida. Então, se você não está saudável, você não consegue se estabilizar, você não consegue ter independência, né? E nas rezas do nosso protetor, a gente fala, né? Que possa ser livre da hostilidade do perigo, possa ser livre do sofrimento psíquico, das feridas das emoções, do sofrimento físico e possa tomar conta de mim mesmo alegremente. E o maior tesouro que qualquer ser vivo pode ter, né, é um pouco da sua independência. Para isso a gente tem que ter saúde, né? Tem pessoas que não conseguem ter essa boa sorte por diversos motivos, né? E ainda assim, a gente pode buscar esses processos de saúde nos níveis possíveis para que esteja melhor possível a nossa condição física, nossa condição psíquica, né? Nossa condição emotiva, de como a gente lida com o que a gente sente. E isso para nós está no cerne da linhagem, né? Então, se você não consegue usar o seu corpo, expressar as habilidades que o seu corpo tem, é difícil que a gente tenha essas noções de limite também, né? Outro aspecto importante da saúde é conseguir parar o que está nos destruindo, o que está nos machucando. E talvez essa seja uma das grandes joias da alquimia, porque ela força a gente a parar. Você tem que aprender a parar, tem que aprender a fazer menos, tem que aprender a ser menos, tem que aprender a ter menos desgaste, né? Dentro dos cultivos, né, o primeiro cultivo, que é o cultivo de Qin, que é a energia essencial, a primeira coisa é cessar, a perda de energia, né? E isso é um autoestudo muito grande. Um dos primeiros processos dos sonhos é o Ming Chi, que é
a gente encontrar aonde é a nossa percepção do mundo, aonde a nossa luminosidade, né, nossa capacidade de sonhar, nossa capacidade de estar presente, de estar atento, de sentir o corpo, de conseguir estar presente, inclusive nos sonhos, onde isso está sendo sugado, né? E a gente divide esse processo em cinco partes, né? Então, para nós é importante isso, é você cessar a destruição e cultivar o que traz essa preservação, o que traz essa prosperidade para o corpo, né? De poder sentir bem-estar o melhor possível. E nem sempre o melhor possível é bom, mas ele pode ser um pouquinho melhor do que se ele fosse pior. Acho que já tem um valor, né? Isso era muito importante na comunidade tribal. Então, ter pessoas que iam cuidar de aspectos específicos, né? Por mais que a tribo hoje em dia não existe, não exista mais, né? Nós somos da galera que se identifica com os Fanchi, né? Que não tem isso no sangue, mas tem isso no coração, que muitas vezes é mais válido até, né? Apesar que o sangue dá uma ajuda, né? Você ter antepassados que estão há milhares de anos fazendo isso, uma facilidade, assim. Mas o coração é mais importante, né? Então tem as especializações, e uma delas é a especialização de medicina, né? Onde quem escolhe trilhar esse caminho vai estudar os métodos ancestrais de cultivar e cuidar do corpo. Então, a medicina ancestral Fanchi, ela é uma sabedoria muito antiga e ela vem dos conhecimentos dos povos que eram eremitas, dos povos que jejuavam no escuro, que tinham uma busca profunda sobre estruturar a natureza humana. E esses conhecimentos também eram usados para diversos rituais, diversos processos, né? Então eles vão desde como que eu devo andar de um jeito que desgaste menos o meu corpo, como eu devo respirar, como o sangue deve fluir no meu corpo para que eu consiga ter mais longevidade, possa me sentir melhor, como os hormônios sexuais devem fluir, né? Tem manipulação do sistema nervoso. Tem massagens que são dentro dos órgãos, né? A gente tem técnicas para colocar as mãos ou o cotovelo dentro das costelas e manipular diversas coisas para trazer para o corpo novas referências quando ele esqueceu de alguma coisa, né? Ou quando está faltando estruturar alguma referência, alguma percepção para que a saúde possa voltar a fluir em algum aspecto da vida que está desalinhada, né? A gente também tem ciências de nutrologia, né? Então, desde ervas, alimentos, né? Exercícios. E tem muita coisa que a gente não consegue fazer sozinho, que precisa ir alguém lá e colocar alguma coisa no lugar que está fora, que a gente não está conseguindo. Isso é da natureza humana. E isso é ótimo, porque acho que se a gente fosse capaz de resolver todos os nossos problemas sozinhos, a gente já tinha colocado esse planeta abaixo há muito tempo, né? Então, assim, para a preservação geral da vida planetária, a gente tem essa necessidade de, em diversas coisas, precisar de ajuda, né? E a medicina é uma forma profunda de dividir esse afeto, de receber também, né? Então, o treinamento é muito pesado para quem escolhe isso. As técnicas, elas são muito refinadas e você precisa ter um autocultivo e um autorrespeito muito desenvolvido. Eu sou especialista em medicina dentro da linhagem. E eu pensava assim, meus alunos todos vão ser especialistas em medicina, né? E as pessoas correm pesado, assim, socorro, não quero ter que pegar alguém que está pisando torto e mostrar para a pessoa que tem outras formas de pisar, né?
Não quero fazer isso. Não quero pegar alguém com os tendão tudo arrebentado e ter que fortalecer o braço ou ajudar o corpo a minimizar os danos, né? Uns órgãos estão tudo bagunçado, né? Alguém que nem se alimenta, nem dorme direito, tudo invadido e socorrer. Não quero fazer isso, né? Então, quem escolhe a medicina geralmente tem um amor muito grande sobre a manutenção da saúde, né? E uma busca pessoal também de entender, de encontrar esses caminhos, né? Para poder estar um pouco melhor. E aí a gente tem uma deidade, tem um protetor espiritual também que ajuda nesses processos, né? E a gente diz que um encontro com um médico taoísta Fan Shi, na verdade, é um encontro com essa divindade da saúde, né? E geralmente é um processo que tem muito misticismo, apesar dele ser científico. Ele tem a ciência dele, né? E é muito raro. No mundo nós somos poucos. É uma ciência que está morrendo. Inclusive, eu acredito que esse encontro tem também o objetivo de ajudar a manter vivo isso, né? Depois que a minha mestra de medicina morreu, os alunos dela, todo mundo parou de atender. Não tem mais nenhum lá. Então, basicamente, os médicos Fanchi que tem no mundo, até onde eu sei, atualmente somos nós. Passado oralmente, né? A comunidade mantinha esses conhecimentos, né? No Brasil, o meu mestre veio para cá, eu não sei, não lembro se foi nos anos 30, anos 40. Vocês devem conhecer o Liu Pailin, provavelmente, né? O meu mestre ele veio um pouquinho antes do Liu Pailin. O Liu Pailin também é da nossa linhagem, ele também é Fanxi, mas ele passou muito pouquinho do conhecimento Fanxi. Ele tinha várias linhagens, né? Ele estava mais focado nos ensinos do Liu Peichong. Então ele misturava tipo Tai Chi, que é de Wudang, né? Eu acho que ele ensinava o Yang, inclusive, que é da família Yang. E algumas pinceladas, mas ele sentia que os brasileiros não estavam prontos para estudar alquimia. E meu mestre, não, meu mestre metia o louco, né? Mas meu mestre era um feiticeiro, assim, de, de altíssimo nível. De altíssimo nível. Ele tinha muita força, muito poder, assim. E ele gostava de magia macumba braba. Não era uma coisa com ele, era muito violenta. O primeiro ritual que eu fiz com ele, eu acordei olhando no espelho lavado de sangue. Eu falei, o que está acontecendo? Né? Eu fui tomado por alguma coisa que eu não sei explicar. Até hoje eu não entendo. Já aconteceu algumas vezes. Eu, inclusive, aprendi a provocar, né? A gente tem coisas da nossa mente, do nosso corpo, do nosso ser que são muito misteriosas, né? São muito misteriosas. Mas enfim, o mestre deixou a linhagem. Ele fez 3 guardiões de linhagem. Atualmente só eu ensino. Estamos crescendo aos pouquinhos no Brasil. Ele tem, acho que ele trabalhou uns 50 anos, né, mas ele só formou esses 3 guardiões, esses três que eram 3 monges também. E a gente não está muito preocupado em expandir, assim, virar uma super tradição com milhares de praticantes, porque o nosso foco é no nosso autocultivo. Mas a gente fica, quem tem o chamado de professor, fica feliz em poder dividir esse conhecimento com quem de fato está aberto a isso, está precisando. Que, pelo menos para mim, a alquimia me estruturou, me organizou de um jeito que eu acho que eu teria colapsado se eu não tivesse, né? Então, a gente fica muito feliz também de poder ter alunos, de poder ter pessoas que querem praticar junto com a gente, né? Cultuar os ancestrais junto com a gente, cultuar a saúde, cultuar o respeito.
e desenvolver essas firmezas, né? Onde for necessário. E os médicos são a coisa mais linda, né? A minha mestra ficaria muito feliz em ver, tipo, esse trabalho das meninas, né? De vamos fazer esses mutirões, pegar esse povo tudo torto, né? Dar um pouquinho de algumas referências para que eles possam encontrar a forma deles de ter mais saúde. Isso é lindo, né? Isso é a essência do que é o humano, né? Que é esse amor que é compartilhado, que vem de um lugar vulnerável, não é de um lugar de, ah, eu tenho conhecimento. Falou, não, deixar aqui essas referências, vamos testar, vamos ver se funciona, né? E que possa beneficiar quem estiver precisando, né? Prazer estar com vocês. E, gente, aproveitando que vocês vão ter esses atendimentos a preços populares, né? Conhecendo pessoas tortas, pessoas acabadas, pessoas que estão meio tortas, que estão meio cambiando, assim, ou mesmo pessoas que estão bem saudáveis, mas que gostariam de ter um cuidado, né? As médicas que vão estar nesse processo, elas são muito especiais, assim, e muito amorosas, muito lúcidas, muito cuidadosas no trato humano, ao ponto de olhar para alguém que está precisando de um socorro, né? Sem esse sentimento de que é melhor do que essa pessoa que está, né? Só que talvez esteja um pouquinho mais estruturada. Então, é raro poder receber esse tipo de tratamento, né, no mundo. E essa pode ser uma oportunidade muito fantástica, assim, de ter transformações que valem a pena. Sem querer puxar o saco, né? Porque eu também sou Fanchi, mas muda muito a relação com o corpo, a relação com a vida, né? E é um conhecimento muito antigo e muito poderoso. Não resolve tudo, nada resolve tudo, né? E assim como a ciência ocidental também não é uma ciência exata, né? A medicina é sempre um processo de investigação, mas alguns conhecimentos já estão mais estruturados, né? E é isso. Então fica aqui o meu pedido, né? A quem ouvir, tentem não perder essa oportunidade, porque é precioso.